Olá amigos, domingão, dia 21 de março, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 22 ao dia 26 de março, lembrando a bolsa vai funcionar normalmente nessa próxima semana. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite ao máximo todo o conteúdo, os próximos conteúdos que serão divulgados, principalmente na parte de análise, e aproveite também o conteúdo existente na parte de análise especial, na parte também de vídeos de aprendizado, tem muito conteúdo aqui dentro do canal no YouTube. Vamos então aqui falar neste radar da semana do Ibovespa, depois eu venho comentando aqui o dólar, a PTR4, Vale 3, Itube 4, LRN 3, Brasil Foods, BRFS 3, ABEV 3, tem duas vezes aqui Brasil Foods, Multi 3, CVCB 3, STBP 3, Rapt 4, CPLE 6, RADL 3 e SBSP 3. Então vamos lá começar a falar aqui primeiramente do Ibovespa, que nós tivemos aí uma semana boa, alta de 1,81%, fechamento para cima dos 115.500, acima da região de fundo anterior, acima da média móvel exponencial de 13 períodos, então foi um bom fechamento. Agora vai ser muito importante não mais voltar para baixo dessa mínima. Por que isso? Porque se isso acontecer, é igual aqui, ó, veio, gerou um sinal bom, mas foi lá perdendo força, gerou um sinal de baixa, de topo descendente e afundou. Então pode continuar com esse processo, essa escadinha aqui que eu estou traçando em azul, essa escadinha caminhando para essa região aqui dos 105.700. Ainda é algo que pode acontecer, sabendo que se o Ibov vier a perder os 113.370, o nível mais relevante de suporte vai ficar em torno dos 110.000, depois tem a região na faixa dos 108.000 pontos e abaixo disso os 105.700 são suportes mais relevantes. Em termos de resistência, tem uma intermediária aqui que gira ali na faixa dos 118.390 basicamente, e acima disso essa região aqui na faixa dos 120 a 120.300. Essa região que 3 semanas aqui batendo, então são os níveis de desafio para o Ibovespa. No mensal, segue dentro de uma tendência de alta de prazo maior, dentro de um processo de correção que é um movimento de queda, ainda dentro desse longo movimento de subida, sem perder essa região aqui que é algo importante. Então, segue ainda com seu viés de alta, apesar do processo de correção. O mês está positivo, 5,62%, e aqui olhando para o gráfico diário, eu até coloquei nos stories, deixa eu só tirar colocar aqui a cor vermelha, um desenho aqui de uma linha de tendência de baixa, que foi até um questionamento que teve lá nos stories aqui no meu Instagram. Quem não acompanha ainda, acessa @dvinvest. Então tem bastante informação lá também. Então aqui nós temos essa linha de tendência de baixa e uma linha aqui de tendência de alta. Então basicamente está num momento importante, por isso que eu já mencionei na última análise de fechamento a importância de vir aqui para cima e permanecer acima dessa região aqui, ó, que é basicamente a região dos 115.000 pontos, retorno para baixo das médias, para baixo dessas mínimas, para baixo de 115.000 pontos e perdendo essas mínimas ascendentes aqui do gráfico diário, seria o sinal mais negativo de enfraquecimento da força compradora e aumentando a chance de queda. A tendência atual de curto prazo é de alta e ela será revertida se acontecer um retorno do preço do Ibov para baixo dessa mínima aqui localizado em 113.370. Vamos para o dólar, que terminou a semana de forma negativa, 1,14, depois daquele fechamento bem ruim na semana passada, que foi um candle ali de reversão, chamado de engolfo de baixo, aumentando a probabilidade de vir a testar essa região aqui. Eu até comentei, para quem lembra do último radar da semana, eu comentei que pelo gráfico diário, ou seja, primeiro pelo gráfico semanal, essa expectativa de poder testar essa região aqui de suporte, que principalmente girava ali na faixa dos 5.490, olhando para o gráfico diário, a região mais testada aqui de topo, em torno de 5.490. Bateu justamente nessa região. E até mencionei, se abrisse subindo, ficaria de olho na questão da zona de resistência, que aumentaria a chance de ter um movimento para baixo. A chance de gerar um sinal ali para baixo e apoiar muito mais a operação na ponta vendedora. E por outro lado, se abrisse caindo e chegasse nessa região de suporte, ficaria mais para olhar para a ponta compradora. E agora está nessa região de suporte. Aí já olha para a ponta compradora, vamos voltar aqui para um gráfico semanal.
O nível de suporte mais relevante aqui para o gráfico semanal já foi testado na faixa ali dos 5.470, onde tem um pouquinho mais de testes aqui de semanas anteriores. Tem a média móvel de 13 períodos na faixa 5.461, o outro nível mais importante de suporte passando dessa região pelo gráfico semanal lá por volta só dos 5.374, arredondando aqui, 5.374 seria o outro nível. Então, dois níveis importantes de suporte. Caso o mercado venha direto aqui para baixo, que eu vou mencionar no gráfico diário, ficar de olho na questão se bateu esse aqui, olhar para sinalizações de reversão, seja para um gráfico de 60 minutos, seja no gráfico diário em busca de operação na ponta compradora. O mercado abriu subindo, você tem duas semanas de alta e 2 semanas de baixo. Pode ter uma semana positiva? Pode. O mercado, para mim, pode ficar inclusive travado aqui. Ó. O mercado que eu digo, o dólar, pode ficar inclusive travado nessa região de suporte contra uma região de resistência, mais lá para cima na faixa dos 5.690 até um patamar de 5.746. Dá para perceber, inclusive, que aqui respeitou essa faixa aqui de resistência que eu estou desenhando aqui no gráfico. Mas olhando para o gráfico diário, para tomar possíveis decisões de entrada, temos aqui uma tendência de baixa de curto prazo. Enquanto o mercado não gerar algum sinal contrário a esse aqui, o caminho mais provável é justamente testar os próximos níveis de suporte, que aqui no gráfico diário fica ali na faixa dos 5.429, seguido de 5.400, arredondando aqui a região de fundo anterior. E lembrando do semanal, que passa aqui por todos esses testes, que é aquela região mais de 5.374. Então são os níveis mais importantes numa possível queda e que podem trazer um movimento contrário aqui. Está dentro de um movimento de baixa, então segue apoiando um pouco mais para baixo, ou seja, abriu caindo, gerando sinalizações de venda em gráfico menor periodicidade, seja topo no dia 30, topo no dia 60, descendente, ou mesmo um gráfico de 10 ou 5 minutos para baixo de um patamar de 5.490, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, abriu subindo, vai ter um espaço aqui para uma resistência que eu diria que é um pouquinho mais antecipada, até antes desse fundo tem um desafio em 5.509 a 5.520, que pode abrir subindo e já gerar um sinal de venda de topo descendente no gráfico de 60 ou de 30 minutos nessa faixa de preço. Então ficar atento, porque está dentro do movimento de baixa. O que começa a trazer um cenário um pouco mais positivo para as operações na ponta compradora, se abrir subindo, é o retorno do preço para cima dessa região de fundo anterior do gráfico aqui diário, na faixa dos 5.532 a 5.543, para focar um pouco mais nas operações aí de fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos, a mesmo no gráfico de 30 minutos, tentando pegar um movimento um pouquinho maior. E a zona de resistência mais relevante, abriu subindo, chegou a bater aqui nesse nível ou nesse nível, fica de olho, assim como ficar de olho aqui para reversão do movimento desse movimento aqui de queda para o movimento de alta, aqui também ficaria de olho na média junto com esse patamar, mais esse patamar aqui. Ou seja, região na faixa dos 5.587 a 5 e depois 5.627. São os dois níveis mais relevantes, na minha opinião, num processo de subida maior após ultrapassar a região também importante de 5.543. Vamos então agora para as ações, falando primeiramente de Petrobras, que terminou a semana em alta de 5,38%. Semana passada já tinha conseguido fechar para cima da região dos R$23, trazendo a expectativa um pouco mais positiva. Conseguiu confirmar essa expectativa aqui nessa semana. Só gera alguma sinalização mais negativa se voltar a perder a mínima dessa semana, que foi 23,07, principalmente passar a trabalhar abaixo dos R$23, que é toda essa região aqui, ó, 23 a 22,80. Toda uma região ali de suporte que pode funcionar como suporte. Então, se a Petro, por exemplo, no gráfico diário, para quem está comprado, pode trabalhar com stop já abaixo desse patamar aqui, ó, sobe um dia, cai um dia, sobe no outro dia, cai no outro dia, sobe no outro dia, enfim. Se perder essa região, aumenta a chance de voltar para testar, fechar esse gap aqui de alta. E para quem está comprado, então fica o stop aqui. Para quem está de fora, se enrolar aqui assim, gerar uma nova sinalização de alta acima dos 23, dá para buscar uma entrada tentando pegar não só um movimento para os 24,40 é muito próximo, mas principalmente para a região dos 25,25 até toda a região lá de gap, que é lá para cima dos R$26 na Petro. Então, viés de alta enquanto não houver nenhuma sinalização retornando para baixo dos 23,07, que é justamente a mínima desta semana aqui, fica uma expectativa um pouco mais positiva. Perdeu esse patamar, voltou para baixo dos 23, vira um pouco mais para baixo, visto que a tendência de médio prazo, ainda dentro na questão dos topos e fundos, segue sendo topos e fundos descendentes. Então,
não exigir tanto para cima da Petro. Seguindo agora para a Vale 3, que nessa semana terminou em queda de 2,69%, perdeu a mínima da semana anterior. Isso aumentou a probabilidade de se ter ou um movimento aqui de baixa ou um movimento lateral do preço. Ou seja, não está claro de imediato já um movimento forte para cima. Pode até acontecer, mas para mim não está assim. Nossa, é muito mais provável ter um sinal aqui bonito que tende a ter algo para cima. A tendência de alta no médio a longo prazo, no curto a médio prazo e no médio a longo prazo a tendência de alta, mas no gráfico diário basicamente já entrou numa tendência de baixa. Não é nada muito relevante, mas entrou já na tendência de baixa, perdeu a mínima de um grande candle de alta que rompeu tudo isso aqui, se sustentou acima desse patamar, então já foi algo mais negativo. Olharia para alguma operação de compra, até mesmo usando o gráfico intraday de 60 minutos para comprar fundo ascendente, somente se retornar aí para cima da região em torno dos 96,50, para cima de um patamar que foi bem testado e que poderia funcionar como suporte para buscar compra aqui na ação de fundo ascendente, pelo menos no G60, e melhor ainda se fosse pelo gráfico diário. Mas por enquanto, sinalizações baixistas aqui até pelo G60 de topo descendente, fica mais para buscar a operação na ponta vendedora nessa ação, tentando pegar um movimento que seria para essa região que tem um suporte imediato na faixa dos R$ 93,80 e depois disso mais relevante R$ 90,57. Então por enquanto apanhando um pouquinho mais a operação de venda a favor de uma correção que pode buscar um patamar dos R$ 90. E aqui no gráfico diário o suporte mais relevante R$ 90,57, enfim, coincidindo lá com a média do gráfico semanal. Seguindo agora então para falar de ITUB4, poderia falar aqui do banco que fechou melhor a semana, que foi Bradesco. Mas vou falar de ITUB4 porque BBDC4 eu já falei na última análise de fechamento. Então, e falando também aqui, queria destacar um ponto em ITUB4. Ela conseguiu voltar aqui basicamente para cima dessa região, ou seja, fechar um pouquinho ali para cima, principalmente do patamar aqui mais testado, ó. Conseguiu voltar, observe que respeitou aqui e estava abaixo da média. Conseguiu fazer esse fechamento aqui acima. Está dentro, os próximos ativos que eu vou comentar, até nessa questão de está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, já tem 3 semanas, dentro de um movimento de baixa. Baseado nisso, quem está comprado no médio prazo, curto a médio prazo, até um pouquinho prazo maior, se quiser trabalhar com algum stop de oscilação, automático, abaixo da mínima dessa última semana, ali na faixa dos 26,60 ou 26,59. Para buscar a operação de compra de swing trade, tentando pegar um movimento maior, ou seja, quem for comprar para position trade, tentando pegar mais semanas aqui para cima, entrando aqui nesse fechamento, o stop vai ficar aqui. Ou seja, então você tem que pegar essa distância aqui percentual, que é basicamente ali nos 6%, e projetar aqui pelo menos 9 a 12% aqui para cima, uma vez e meia esse risco que você estaria correndo. No gráfico diário, a forma de buscar essa entrada seria o quê? Olha só essa região aqui, como ela é importante para o papel. Fundo anterior, que foi respeitado como resistência, aqui resistência, resistência, opa, passou para cima, bateu na sexta-feira e continua acima. Uma das formas de tentar pegar alguma compra com stop mais curto seria se romper aqui essas duas máximas e jogar o stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, onde vai ter uma resistência um pouquinho mais relevante, na casa ali dos R$ 29,20 e depois disso lá na faixa dos R$ 30,50. Tem o R$ 30 número redondo, mas basicamente na região ali dos primeiramente R$ 29,20, passando por um gapzinho aqui na faixa R$ 29,67 e depois uns R$ 30,50 um pouquinho mais relevante. Então essa seria a forma de buscar alguma entrada em cima de ITUB4, ou seja, voltou para cima de um nível, se gerar sinal de alta, o stop estaria bem posicionado, porque se não desenrolar para cima e já voltar aqui para baixo, já deteriora a expectativa de subida no papel. Outra ação no formato aí, no sentido de 3 candles aí subindo no semanal e está num ponto importante, ou seja, quem está comprado aqui em lojas N, LRN3, trabalhar com stop abaixo da mínima, assim como falei de ITUB4. Dá para trabalhar com stop ali nos 39,56 para quem já está comprado pelo gráfico semanal. A tendência ainda não é de alta. Se olhar aqui para as oscilações mais fortes, a gente tem basicamente essa tendência de baixa que muda se ocorrer uma oscilação do preço para cima dos R$ 44,37. Mensal já gerando um sinalzinho de fundo. Deixa eu só ajustar aqui, colocar mensal gerando um sinalzinho
de fundo, dentro de um processo mais de indefinição da tendência do gráfico mensal, de médio para longo prazo, mas é um sinal positivo, onde vai ter resistência relevante nos 44,55. Então teria algum espaço ainda aqui pelo gráfico semanal de subida. E olhando para o semanal, a resistência mais relevante mesmo vai ser essa aqui. A mais relevante são 3 topos aqui, na mesma faixa de preço ali por volta dos R$ 46. Gráfico diário, inclusive, gerou um pivôzinho de alta na sexta-feira, aumentando a probabilidade de ter um movimento de subida, buscando essa região de 2 topos anteriores. Na verdade, são até 3 topos, né? Um ponto aqui que foi bem testado, tem esse patamar aqui e esse outro patamar aqui. Enfim, uma região de R$ 43,80 a R$ 44, zona de resistência mais importante. Para quem está comprado, já dá para trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle aqui. E quem for abrir compra, da mesma forma, tentando pegar um movimento para essa região aqui. A distância está curta, né? Em relação a risco-retorno, vai ficar basicamente de 1 para 1 a relação risco-retorno nessa ação. Mas no decorrer da semana, seja pelo gráfico 60 minutos ou diário, gerou sinalização para cima desse nível de preço aqui, que é um suporte agora, R$ 41,75, mas para buscar a operação de compra em cima de LRN, Lojas Renner, LREN3. Brasil Foods, então, BRFS3, também num formato aí de 3 semanas aqui para cima, e deixando aqui, no caso de Brasil Foods, deixando uma zona de resistência para trás, conseguiu confirmar aqui após um bom fechamento de semana, para cima desse patamar em torno dos 23 pila, conseguiu confirmar uma semana até mais fraca, alta de 2,4%, mas se manteve acima dessa região, aumentando um pouco mais a chance de ter algo mais para cima. Qual o próximo nível de desafio? Aqui. Primeiro nível de desafio seria isso aqui. Aí depois vai ter um pouco mais lá para cima, que vai entrar no gap. Ou seja, primeiramente um patamar em torno dos R$ 26,15, depois na faixa lá dos R$ 28,70 e o gap lá em R$ 30,35. Enfim, essa seria a próxima zona de resistência para Brasil Foods, que também gerou um pivôzinho de alta, assim como aconteceu em Lojas N. Qualquer entrada que tenha sido feita ou esteja comprado no papel, já dá para trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle aqui. Tentando pegar a melhor relação risco-retorno. Se o mercado, por algum motivo, gerar algo aqui sim para baixo, gerar fundo ascendente, mantendo-se acima dessa mínima aqui, sinalizações de alta mantendo-se acima dos 24,84, serão bem-vindas, seja pelo gráfico de 60 ou pelo gráfico diário para uma nova entrada na ação. E olhando até para o gráfico mensal, depois de muito tempo aqui, ela está ensaiando fechar o mês bem acima dessa região, aumentando um pouco mais a busca de patamares mais acima de resistência, como por exemplo fazer o que vários ativos já fizeram, superar a máxima lá da crise, lá em março do ano passado, superar a máxima desse grande candle de baixo, que está tudo trabalhando aqui dentro dessa região e respeitando resistência, que agora está trabalhando já acima dessa região de resistência. Então por isso um ponto positivo aí para olhar para a compra de curto prazo em cima de Brasil Foods. Seguindo, vamos falar agora de Ambev, Ambev 3, que também gerou ali um sinalzinho de pivô de alta, assim como Lojas N e como Brasil Foods, mas não conseguiu permanecer acima, fechar acima do topo anterior, mas segue dentro de uma tendênciazinha de alta de curto prazo. Lojas N, tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário, Ambev também, Brasil Foods também, enfim, Ambev aqui gerando tendência de alta, mas até agora não ganhou muita força. Se olharmos para o gráfico mensal, ela teve aqui tem esse nível de preço aqui. Observe que é um desafio muito importante para a ação. Esse fundo novamente, aí vem topo como resistência, opa, veio para cima, volta para baixo, agora está tentando voltar para cima. Ou seja, o ideal é que esse papel passe a gerar sinalizações de alta diário, semanal, para cima da região dos R$ 14,80 a R$ 15, que fica um pouco mais interessante para as operações de compra. Para quem está comprado, depois desse rompimento, perdeu essa mínima aqui, seria um sinal de saída. E para quem está de fora, uma das formas seria buscar a compra se realmente romper novamente esse patamar, bota o stop aqui tentando pegar algo mais para cima. Outra alternativa, o mercado abriu caindo, gerou esse pivô de alta ou um novo fundo ascendente, abre a oportunidade de abrir compra, sempre gerando sinal de alta acima dos R$ 15. Voltou para baixo dos R$ 15, que é essa região de fundo de 15 até 14,80, anula a tendência de alta dela e traz um viés mais baixista para sair de uma operação comprada no papel, seja de curto ou médio prazo. Próximo ativo, Multi 3, que é um papel que a gente até abriu compra. Também dentro de 3 semanas aqui para cima, que passou esse nível de topo aqui,
ou seja, anulou a tendência de baixa de médio prazo, veio para cima de nível de preço importante, como por exemplo as duas médias, se sustentou já acima desse patamar, e outro nível que eu vejo lá para trás, que é um nível muito importante, é essa região. Ela veio para baixo nessa semana e conseguiu terminar acima com o fechamento positivo da sexta-feira, que abrimos a compra aqui através de um fundo ascendente a favor da tendência de alta de curto prazo. Inclusive os dois ativos que estão também dentro desse mesmo setor, que é BR Malls e também aqui, agora eu sei por que estava BRFS3 duplicada aqui na minha lista, agora eu descobri. Porque eu era para estar comentando um ativo antes da Multi3 aqui. Eu vou até alterar, vou colocar aqui a lista na tela. Vou até alterar aqui, a lista na realidade seria aqui, ó. Esse aqui é BRML3, eu ia falar de BR Malls, BRML3. E depois que eu ia falar de Multi3. Como estou falando de Multi3 aqui, só inverter, vou botar aqui BRML3. Então, dois ativos do mesmo setor, como BR Malls e Iguatemi, geraram um pivô já de alta. Além do fundo ascendente, geraram um pivô de alta. Então, esse aqui gerou o sinal de alta, expectativa de ter algo para cima, a tendência de alta, esse movimento foi bem relevante para cima, rompendo resistência. Qualquer entrada aqui, como a gente fez que está ainda no preço, o stop fica abaixo dessa região aqui, abaixo da mínima dessa região, para buscar algo mais para cima nesse papel. Tem um desafio aqui no mensal, ali já está em cima, 23,53, mas olhando para um gráfico aqui semanal, o desafio mais relevante acima da região que já superou e gerou sinal de alta acima é esse patamar aqui de topo, que vai ficar lá na casa dos 24,62 até 25,61. Olhando então agora para BRML3, que era na linha de gerar pivô de alta, como aconteceu em Lojas Renner, em Brasil Foods e Ambev, só que a Ambev não fechou acima. No caso da BRML3 conseguiu fechar acima, o único candle de alta, rompeu tudo, fez pivô de alta, gerando expectativa de alta. Então, até fazendo projeção de alta aqui, ó, de BRML3, projeção alternada, a gente está falando aqui de projeção em 9,77 e uma próxima projeção na faixa dos 10,33. Fazendo a projeção clássica do Fibonacci, temos ali uma projeção de 61,8%, praticamente nos 100% da projeção alternada ali, que era 10,33, 10,36 aqui, enfim, na mesma faixa de preço. Então seria uma expectativa um pouco maior de subida, pode ser que gere um movimento único para cima, ou ainda gere possibilidades de entradas de 60 ou gráfico diário de fundo ascendente. Melhor ainda se acontecer acima dessa região, de 9,47 a 9,33. Essa ação anula a tendência dela de alta se voltar para baixo da mínima desse fundo anterior. Então, os ativos aí dos shoppings tiveram uma boa recuperação nessa semana. Tem muitos desafios pela frente, no caso de BRML3 ainda aqui, ó. Muito desafio pela frente, melhora bem o cenário, pensando num prazo maior, se passar a trabalhar aqui para cima da região dos R$10, R$10 a 10,10, que é essa sequência aqui no gráfico semanal, dá para ver bastante essa região de vários topos anteriores. Olha, essa região muito relevante. Tem uns R$10 do mensal que eu já estou mencionando. E aqui no semanal é a região de 10,50. Porque aqui no mensal tem várias sombras superiores. Essas sombras aqui são formadas por topos do gráfico semanal. Então começa o desafio importante nos R$10 e acima disso por volta de R$10,50. Vamos aqui falar agora de CVCB3, que terminou gerando também um sinal de fundo na sexta-feira, alta de 6,85%. Na semana conseguiu estar aqui dentro de 2 candles só do gráfico semanal, então pode ter algo mais para cima, cria-se essa expectativa. Ela tinha uma resistência na faixa de 18,30, que é essa região de fundo anterior, conseguiu fechar acima inclusive da média, então é um ponto positivo, fica uma expectativa de poder ter algo mais para cima e ela terminou a semana gerando essa sinalização, anula essa expectativa que seria qual é o motivo que leva a comprar? Um sinal de alta e expectativa de alta para a próxima semana. O que é que me leva então a sair? Que é perder essa expectativa de alta. A expectativa de alta, na minha opinião, será perdida se esse papel voltar para baixo dos 17,14. Então seria um ponto de stop ou mesmo para baixo da mínima de sexta, 17,36. Observe que era inclusive uma região de fundo anterior que tentou funcionar aqui como suporte, depois volta para baixo. Na hora que rompe para cima, volta de novo a funcionar como uma região de suporte em conjunto com a média móvel de 13 períodos. Enfim, não deveria mais voltar para baixo esse patamar, para não perder essa expectativa de ter algo aqui buscando essa região de topos anteriores. Tá? Olhando inclusive para uma projeção alternada também em CVCB3, dá para se observar
uma projeção justamente na casa dos R$20, 61,8% desse movimento aqui de subida sendo projetado a partir dos 17,14, bate aqui na região dos R$20, onde já vai ter resistência mais relevante. A primeira imediata aqui é R$18,90 a R$19. Próximo papel. E no caso aqui da CVCB3, ó, fica muito mais com sinal de poder ter algo mais para cima na hora que tiver um mês fechando aqui para cima da região aqui em torno de R$20,80, que é ultrapassar toda essa região aqui, ó. Seguindo então, vamos falar agora de STBP3, que pelo gráfico semanal também está dentro de 2 candles de subida, só que até mais forte do que o cenário até mais positivo que da CVCB3, bem mais positivo tecnicamente falando, graficamente falando. A ação gerou um pivô de alta com 2 semanas apenas devolvendo basicamente o que veio de uma correção de 4 semanas. Então bastante força compradora e é aquele ativo para ficar de olho na questão de se ocorrer alguma forma de entrada de fundo ascendente, pivô de alta, uma lateralização um pouquinho maior desse movimento inteiro de subida, sinalizações de alta para cima da média ou para cima dessa região que foi superada na casa ali dos R$ 6,60, muito mais para buscar a operação de compra nesse papel. Ativo alinhado para cima, quem está comprado permanece, não mudaria aí nem questão de stop ficaria aqui para baixo por enquanto. E se fechar mais uma semana, aí sim avaliaria justamente reposicionar o stop dando um ponto aqui para abaixo da mínima da terceira semana do movimento de subida. Mas é um papel aí interessante para olhar com carinho para operações na ponta compradora, principalmente pelo gráfico diário. Rapt 4, bom fechamento na sexta-feira, depois de ter dado uma patinada aqui em zona de resistência. Ó. Essa zona de resistência de fundo anterior ali por volta, primeiramente dos 13,90, depois na faixa dos 14,20, faixa de preço de resistência em conjunto com média móvel de 13 períodos. Também está numa sequência aqui de 2 candles, que pode ter algo mais para cima no gráfico semanal, assim como já foi comentado ali em CVCB3, de poder ter algo mais para cima, em STBP3 também em 2 candles, podendo ter algo mais para cima. Então cenário positivo para olhar para a ponta compradora. Observe pelo gráfico diário, quem já está comprado, olha a bagunça que ela fez aqui, uma lateralização do preço, um alargamento, vamos dizer assim. Ó. Vai lá embaixo, volta aqui para cima e agora consegue bater aqui embaixo e voltar forte para cima. Quem está comprado fica nítido para mim. A forma de trabalhar com stop abaixo dessa mínima aqui seria o que? Um stop de proteção, um stop dessa operação de swing trade, que ficaria aqui, pode botar abaixo da mínima de tudo, em R$ 13,48. O desafio para os próximos pregões está aqui nessa região, depois ficando lá na faixa dos R$ 15, vou dar um zoom menos aqui, ó. Nessa região dos R$ 15 tem alguns fundos anteriores, inclusive topos anteriores, né, que ficou pouco tempo acima dos R$ 15 e já voltou para baixo. Então a região mais relevante após esse nível aqui que ela já está em cima, que é essas várias máximas anteriores aqui em torno dos 14,70. Quem quer abrir uma compra aqui, o candle ficou relativamente grande. Para que relativamente grande? Para se posicionar aqui tentando pegar uma boa relação de retorno. Ou seja, para ter uma boa relação de retorno, pelo menos umas 2 vezes aqui, 1 vez e meia, 2 vezes, vai ter que ultrapassar várias barreiras importantes, que aí você aumenta um pouco mais o risco da operação, de ter alguns movimentos contrários. Qual outra forma de buscar então a entrada? Rompeu aqui esses 3 topos, esse movimento de subida. Então, se ocorrer algum movimento contrário aqui que gere sinalização de alta desde a região ali dos R$ 14,25 até um patamar de 14,05, fundo ascendente no dia 60, o pivô de alta fica mais para compra na ação, no decorrer aí dessa semana. Depois de Rapt, CPLS6, falando de ativos que não geram entrada de imediato pelo gráfico diário, mas para ficar atento no decorrer dessa semana ou mesmo nas próximas semanas. Quero destacar aqui a questão do fechamento do ativo, que vinha numa tendência de baixa, assim como a Multi3 conseguiu anular a tendência de baixa do gráfico semanal, e ela conseguiu retornar para cima de uma zona muito importante de resistência, que vinha funcionando como resistência média, gap, topos anteriores, fundo anterior, enfim, um patamar muito relevante que ela supera não só isso, mas também essa região aqui. Então cria-se uma expectativa de alta de curto a médio prazo nesse papel. Está dentro de um patamar que pode dar uma patinada, que é a resistência ali, histórica na faixa de 7,49 até uma região de 7,760, mas dentro do contexto atual, movimento de baixa no gráfico diário,
Quem está comprado, perda dessa mínima aqui seria um dos sinais de saída de uma posição comprada, falando de swing trade. Quem não está comprado e está de olho numa compra, retorno do preço, seja para esse topo ou mais próximo da média, fica mais para buscar a operação de compra. Dá até para trabalhar colocando o Fibonacci no movimento inteiro de subida e olhar para uma retração, por exemplo, de 38,2%. Veio aqui em 6,75%. Gerou alguma sinalização de alta, próximo da média, ou até mesmo 6,59%. Olharia mais para planejar e executar aí uma compra de swing trade em cima de Copel, em cima de CPLS6. Próxima ação. RADL3, mais uma que também gerou algo relevante no gráfico semanal. Por que algo relevante? Observe isso aqui tudo, ó. Região que vinha sendo bem respeitada em termos de suporte, aquele nível de preço que aumenta a chance de reverter um movimento de baixo para alta e que poderia aqui funcionar como um patamar de resistência. Só que ela foi e passou direto para cima da média, para cima de toda essa região. Então é um sinal positivo no semanal, belo candle de alta. Tem desafios importantes já de cara na faixa aí dos R$26 e depois lá na faixa dos 27 pila. No gráfico diário, então, entrar comprando aqui agora, para mim não seria a escolha mais interessante em termos de relação risco-retorno, por estar justamente no nível de preço que para trás já funcionou algumas vezes como resistência. Quem está comprado pode trabalhar com stop aqui, quem está de fora dá para ficar de olho na questão de sinalização de alta no decorrer dessa semana ou das próximas semanas, assim como foi comentado agora para a CPLS6. A próxima ação que foi para comentar aqui, eu já falei de Rapid 4, falei de CPLS6, RADL3, agora vamos falar aqui de SBSP3, Sabesp. Setor se recuperando, né? Tanto tem Sabesp, tem Sanepar e tem Copasa, né? CSMG3. Vinha numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ainda está, mas com a cara de mudança da tendência. Próximo de romper essa região, já superou essa região de fundo, já superou a média móvel, enfim, criou-se pelo menos um cenário mais positivo para o gráfico diário em termos de operação na ponta compradora. Ou seja, aqui já entraria comprando, assim como eu falei de RADL3, eu aguardaria algum retorno do preço para planejar alguma compra. Essa compra pode acontecer aqui para cima de toda a região das médias ou de fundos anteriores, ali como por exemplo a região em torno de R$40 a R$40,30. Outra forma é ficar aqui de lado e gerar pivô de alta. Também é outra alternativa interessante para se buscar compra aí de swing trade nesse papel no decorrer da próxima semana ou mesmo na outra semana ainda, enfim, após algum processo de correção. Entrar aqui não faria isso ainda e para quem está comprado iria subindo stop para a última mínima ascendente. Essa é uma das formas de conduzir uma operação de curtíssimo a curto prazo de swing trade pelo gráfico diário. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Um grande abraço. Uma excelente semana a todos vocês. Até mais.